Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você está chegando nesse vídeo agora, prazer, meu nome é Aline, você está no canal do Departamento Pessoal Sem Mistérios e estamos atualmente numa jornada de um mini curso aqui no YouTube de Departamento Pessoal. Este mini curso de Departamento Pessoal do zero é principalmente para aqueles que não têm experiência nenhuma, estão iniciando no Departamento Pessoal, vão participar de algum processo seletivo, tá? Então, este mini curso é para você. Hoje já estamos na nossa terceira aula. O assunto da aula de hoje é folha de pagamento, proventos, descontos, verbas informativas, horas extras, DSR e acompanhamento da jornada de trabalho. Esses serão os temas da nossa aula de hoje. Como eu já disse para vocês em outras aulas, este mini curso aqui, ele é uma parte mais introdutória para quem não tem conhecimento nenhum. Eu não estou trazendo nenhum cálculo aqui. Lá no meu treinamento Departamento Pessoal Pro, eu tenho várias aulas de cálculos trabalhistas, cálculos na prática, conferências que a gente faz ali com o sistema de folha de pagamento e a gente faz ali na mão mesmo, na prática, muitas vezes calculando numa planilha ou num bloco de notas, numa calculadora, mas como a gente faz as conferências da folha de pagamento. Temos várias aulas lá na prática no curso Departamento Pessoal Pro do DP Sem Mistérios. E se você não viu as aulas anteriores, a gente já teve duas aulas aqui, tá? Introdução ao profissional do Departamento Pessoal, Admissão E-Social e DCTF Web. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Não esquece de curtir aqui o canal, já deixando o seu like, fazendo comentário para ajudar aqui no desenvolvimento cada vez mais desse projeto. E hoje a gente vai começar a falar da jornada essencial ali do colaborador. Começando aqui por jornada de trabalho, tá? Alguns conceitos que você precisa ter em mente. Regra fundamental. O trabalhador padrão da CLT, o empregado geral, ele precisa, no máximo, trabalhar até o momento 44 horas semanais. A gente ainda não teve oficialmente nenhuma alteração na escala de trabalho, na jornada de trabalho. Está em debate lá no Senado, na parte legislativa do país, mas nada ainda foi definido. Então, por enquanto, prevalece o que está na CLT, que é 44 horas semanais. Existem algumas profissões que vão ter exceções, e aí a gente precisa conhecer elas, como os fisioterapeutas, advogados, bancários, menores aprendizes, tá? Eles têm as suas exceções. Por exemplo, por mais que a gente tenha um empregado que ele não é seletista, o estagiário, ele também tem uma diferença ali na sua carga horária, não é 44 horas semanais. Então, quando a gente entra no departamento pessoal, a gente precisa entender sobre jornada de trabalho, escala de trabalho, tá? Como que a gente faz a distribuição da jornada do empregado ali durante a escala de trabalho, ali, durante os dias que ele vai trabalhar. Outro ponto importante é, quando a gente fala ali de jornada de trabalho, é as horas extras. O empregado ele vai realizar horas extras, a empresa ela vai fazer ali acordo de solicitação de horas extras para este empregado, então a gente tem que saber as regras sobre isso, entender que no máximo o empregado ele vai receber no mínimo 50% do valor da sua hora, então eu preciso entender divisor de jornada de trabalho aqui, lá no Departamento Pessoal Pro, a gente se aprofunda mais, porque existem alguns cálculos ali de divisor da jornada que a gente precisa chegar. Ele, no mínimo, vai receber 50%. Por quê, no mínimo? Porque a convenção coletiva de trabalho, que são os sindicatos ali dos empregados, podem trazer um percentual maior. E aí a empresa tem que seguir aquilo que diz o sindicato. Então, por mais que lá na CLT tá 50%, se o sindicato falar que é 55%, se é 59, se é 60, você vai seguir o que está no sindicato, porque sempre a norma mais benéfica é o que prevalece, beneficiando o empregado. Aquilo de norma mais benéfica eu tenho ali é o que eu vou dar ao empregado, é o que o empregado vai ter direito, tá bom? Tem regras aqui que a gente precisa se atentar quando a gente fala de limites de horas extras, tá? Que é no máximo 2 horas diárias, mas nem sempre é só 2 horas diárias. E aí, lá no Departamento Pessoal Pro, quando a gente começa a conversar ali sobre jornada de trabalho e escala de trabalho, eu me aprofundo com você, porque nem sempre o empregado pode fazer 2 horas, não. Às vezes ele vai ter que fazer, por exemplo, 1 hora e 12 minutos, ele vai ter que fazer menos do que 2 horas. Tem casos também que ele pode fazer mais do que 2 horas imperiosas, que aí é uma parte mais que a gente se aprofunda lá no DP Pro, porque nem sempre a empresa pode pedir horas imperiosas e também tem limite para essas horas imperiosas. E temos também o DSR. O que é o DSR? A gente já teve uma aula aqui no YouTube falando sobre ele, mas nada mais é que é o direito de descansar e continuar recebendo a sua remuneração. E quando o empregado ele faz ali horas extras, ele vai receber também um reflexo desse DSR. Então, quando eu calculo horas extras, eu tenho que calcular também o DSR sobre as horas extras, tá? Então, o empregado ele recebe um DSR porque ele vai descansar. Exemplo, o DSR dele é o padrão, domingo.
e aí ele vai descansar lá no domingo. Se esse empregado fizer horas extras durante a semana, eu vou pagar o domingo e eu vou pagar um reflexo a mais de DSR porque ele fez horas extras. E aí lá na folha de pagamento a gente vai lançar o DSR que esse empregado vai receber pelo domingo, exemplo, e também, se ele for um horista, né, geralmente a gente vai mostrar ali, porque o mensalista já está embutido no salário. Mas, por exemplo, se ele é um horista, a gente vai apontar lá no recibo de pagamento dele, olha, DSR sobre as horas. E ele fez umas horas extras, exemplo. Aí a gente vai colocar reflexo de DSR sobre as horas extras. Então tem todos esses cálculos. E quando eu falo isso é cálculo, tá? Quando eu falo isso é cálculo. Outro ponto também sobre DSR é que se o empregado faltar, ele vai perder esse DSR. Então, da mesma forma que a empresa tem por obrigação de pagar, se ele falta, ele vai perder o DSR sempre da semana seguinte. Então, se ele faltou essa semana, ele perde o DSR da semana seguinte. Aqui no YouTube, eu já me aprofundei com vocês também sobre essas regras de DSR. Então, eu não vou me aprofundar aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas eu já trouxe um vídeo aqui bem com mais informações sobre essas regras de que dia que ele perde. Se ele faltou essa semana, ele vai perder o DSR da semana seguinte. Lá nesse vídeo eu me aprofundo mais com você. Quando ele não perde da semana seguinte? Quando, por exemplo, ele vai ser mandado embora. Então, por exemplo, o empregado, a gente tem uma semana de segunda a domingo, exemplo. Aí o empregado, ele falta na terça. Então, ele tem que perder o DSR da semana seguinte, ou seja, o domingo da semana seguinte. Só que aí, ele faltou na terça, quarta ele veio trabalhar, na quinta a empresa falou, olha, não quero mais ficar com você, não é por esse motivo, eu só não quero mais ficar com você, eu vou mandar você embora, ou ele pede as contas. Aí, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que descontar o DSR na semana vigente. Por quê? Porque se o empregado tá indo embora, não tem como descontar esse DSR depois, né? Então, ela tem ali 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias, toda a apuração das verbas rescisórias. Então, esse desconto de DSR vai entrar no cálculo na semana vigente. E aí, lá no curso, a gente se aprofunda mais nessa parte de cálculos, tá? Aqui eu só tô trazendo uma pincelada para vocês meio que entender como isso vai se encaixando e como isso vai refletir lá na folha de pagamento, porque quando eu pago o DSR, isso reflete lá na folha de pagamento. Se o empregado foi mandado embora, isso reflete lá na rescisão de contrato de trabalho também. Outro ponto importante é a diferença de remuneração pela jornada e a incidência na folha de pagamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu pago algo para o empregado, seja o salário, seja uma hora extra, um DSR, eu tenho que saber se eu vou ter que calcular depois as incidências da folha de pagamento, que são o quê? FGTS, INSS, imposto de renda, tá? Isso são as incidências. Então, porque eu paguei algo para o empregado, eu tenho que saber se eu tenho que calcular ou não o FGTS, o INSS, o imposto de renda. Então, lá no curso Departamento Pessoal Pro, eu me aprofundo mais com você sobre isso, e aí eu vou dizendo, olha, você pagou hora extra, então agora você vai ter que calcular FGTS, INSS, imposto de renda. Ó, essa verba aqui não, essa verba você só vai calcular o FGTS. Essa daqui você não vai calcular nem o FGTS nem o INSS. Por exemplo, se você pagar prêmio, você não tem que calcular FGTS nem INSS, mas tem que calcular o imposto de renda. Então lá também eu trago para vocês uma tabela de incidência. Pagou isso daqui, ó, calcula INSS, imposto de renda, FGTS. Pagou outra coisa, calcula isso, isso, aquilo, tá? Então lá eu tenho várias aulas que eu trago isso para você e a gente tem download lá de uma tabela que você vai saber se eu pagar hora extra, o que eu calculo, se eu pagar um salário, o que eu calculo, se eu pagar prêmio, se eu pagar gratificação, salário maternidade, e aí vai. Todas as incidências lá de INSS, imposto de renda, FGTS estão lá e é obrigação da empresa. Então, você vê como a jornada do empregado, ela vai refletir sempre, sempre lá na folha de pagamento. A jornada de trabalho do empregado, ela é o coração de uma folha de pagamento. Então, eu preciso saber isso bem certinho para fazer os lançamentos corretos. Não é só apertar um botão. Eu preciso saber o que eu estou fazendo e se eu estudo, se eu estudo bem, se eu estudo com lógica, se eu estudo com base legal, eu tenho mais segurança para fazer essas ações. E aí a gente vai já para a folha de pagamento. Então, sei como foi a jornada de trabalho do empregado, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a apuração da folha de pagamento, eu vou fazer o fechamento da folha de pagamento. Eu postei para os meus alunos recentemente 2 aulas completaças, uma só com checklist de folha de pagamento, independente de qual empresa você trabalha. Eu trouxe lá para os alunos checklist da folha de pagamento. Ó, primeiro você vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro.
Tudo eu coloquei lá, numa aula completaça, e depois eu coloquei para eles uma aula sobre calculando a folha de pagamento em um sistema. E até dica de sistema, eu trouxe lá para os alunos. Continuando aqui, existem vários passos quando a gente vai fechar uma folha de pagamento. Então eu preciso conhecer a jornada de trabalho deste empregado, preciso saber o que a empresa dá de benefícios para esse empregado, se esse empregado recebe VT, VR, VA, quais são as regras que o governo fala que eu tenho que calcular esses benefícios, tá? Preciso saber se a empresa ela vai participar com algo, se ela não vai participar com algo, quando que sai do bolso do empregado, quando que sai do bolso da empresa. Eu preciso também entender se esse empregado tem faltas ali para me lançar na folha de pagamento, se ele recebe algum adicional como insalubridade, periculosidade, salário família, tudo que esse empregado tem direito a receber e a descontar, isso eu preciso saber. Eu preciso também saber tudo que tem incidência, não tem incidência. E a empresa ela tem que compor, ela tem que criar uma folha de pagamento para todos os seus empregados. Aline, a empresa ela calcula como ela quer? Não. Existe regra, existe parâmetro. Então nós temos leis que especificam como a empresa ela tem que criar ali a folha de pagamento dos empregados. Deixei aqui a base legal para vocês. E aí tem toda uma ordem. E aí a gente tem lá os proventos, os descontos, e a gente vai obter o salário do empregado. Então o empregado, exemplo, ele foi contratado para ganhar 3 mil reais. Não é que ele vai ganhar 3 mil reais. 3 mil reais vai entrar ali na base dos proventos. Depois vem os descontos. Depois vem ali o salário líquido. Então, basicamente, uma folha de pagamento, a gente vai ver nela o quê? Verbas, né? A gente vai ver verbas ali, aqueles números ali. E aqueles números ali são separados em o quê? Proventos, descontos e verbas informativas. Os proventos é tudo aquilo que soma para o empregado receber. Então, o salário dele, a hora extra, um adicional noturno que ele vai receber, insalubridade, periculosidade, comissão, prêmio, tudo que vai somando lá no salário dele. Os DSRs, principalmente ou da jornada ou variáveis ali, se tiver, por exemplo, uma hora extra, eu vou ter que... tudo vai somar para ele receber mais. E o desconto é o quê? Tudo que assim, ó, apurei o salário dele, agora eu tenho que ver o que eu tenho que descontar. O que é do governo, porque é uma renda dele, né? Então, se vai tributar ou não o imposto de renda. O que é contribuição dele obrigatória junto ao governo, que é o quê? O INSS. Vou descontar falta? Esse empregado faltou, eu posso descontar pela legislação se for uma falta injustificada. E aí também a gente tem adiantamentos salariais, então esse empregado já recebeu uma parte do salário, eu tenho que descontar também. Contribuições sindicais, por mais que é facultativo, tem toda uma regra que a gente tem que seguir, então vai ter contribuição sindical para descontar. Benefícios de coparticipação como vale transporte, ou às vezes assim, vale refeição, tudo isso eu tenho que saber para aplicar os descontos. E aí eu vou ter o salário líquido deste empregado, ó, eu vou ter o salário líquido. Mas para por aí? Não. Eu preciso também informar as verbas informativas. As verbas informativas são verbas que elas têm que aparecer na folha de pagamento, mas elas não vão aumentar o salário do empregado, nem quer dizer que vão descontar o salário do empregado. Mas por obrigação de decreto, elas têm que aparecer na folha de pagamento. Não é só assim. Exemplo, a empresa ela tem que pagar o FGTS para o empregado. Lá, empregado padrão, 8%. Com a base dele, o salário dele, exemplo, se ele só recebe o salário. E o salário dele é só 3 mil reais. Aí ela tem que pagar 8% sobre 3 mil reais. Ela poderia falar, eu vou pagar e pronto. Não, o governo ele quer que além dela fazer o cálculo, que além que ela faça o pagamento, que ela coloque isso escrito lá na folha de pagamento. Então, por mais que não vai diminuir o salário do empregado e nem aumentar o salário do empregado, tem que estar lá na folha de pagamento. E aí você vai falar pra mim assim, Aline, por exemplo, se você não tem conhecimento do departamento pessoal, mas o empregado, ele recebe esse FGTS na conta dele, lá vinculado à caixa. Então tá somando o salário dele. Não. Esse empregado, ele só pode sacar esse FGTS em regras que o próprio governo federal vai permitir ele sacar. Então não é assim, a empresa tem que pagar e ele já vai receber. Existem regras para receber esse FGTS, por isso que ele não entra somando no salário. Ele é uma obrigação da empresa e ele não entra ali somando no salário. Caso de aprendiz, o percentual é diferente, tá? A gente também tem que se lembrar disso. Outro ponto importante é o vale refeição, alimentação, vale transporte, tudo aquilo que é pago em cartão ali, que sai do bolso da empresa, tem que aparecer na folha de pagamento e são verbas informativas. O valor do plano de saúde que a empresa paga, a parte que a empresa pagou, tem que aparecer. Por mais que a empresa pagou, fez a parte dela ali do combinado, né, do contrato de trabalho, tem que aparecer na folha de pagamento. Houve ali diárias de viagem que a empresa pagou alguma coisa, tem que aparecer na folha de pagamento, tá?
tudo tem que aparecer na folha de pagamento. Por mais que não vai diminuir o salário do empregado na hora, por mais que não vai aumentar o salário dele na hora, tem que aparecer na folha de pagamento. E aí, anatomia dos proventes, o que a gente vai ter ali, o que soma na remuneração deste empregado, que aumenta a remuneração deste empregado, tá? O salário base dele, que é o valor fixo acordado em contrato de trabalho, as horas extras de trabalho realizado, além da jornada, como adicional mínimo de 50%, superior se aparecer lá no sindicato, né, na CCT, na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, um percentual superior, aí eu vou pagar mais que 50% de hora extra. Adicionais noturno, vai aumentar também o salário deste empregado, pagamentos porque é uma condição especial. Existe toda uma regra quando a gente fala de adicional noturno, regra sobre cálculo da hora ficta, e aí lá no curso Departamento Pessoal Pro, eu me aprofundo com você nisso, tá? Empregados da jornada 12/36, existem regras peculiares aqui para eles, tá? Então tudo isso vai somando o salário do empregado, as comissões, as gratificações, o DSR, como eu falei para você, tudo isso, ó, soma, aumenta o salário do empregado. Tem a parte que diminui o salário do empregado, que é o INSS, que é descontado do empregado. Tem o INSS da empresa, temos os INSS ali da parte da empresa, mas tem o INSS que é descontado do empregado. O imposto de renda que quando começa a ser tributado ali, quando chega na faixa de tributação, porque atualmente até R$5.000 no momento que eu gravo essa aula, não está sendo mais tributado, tá? Faltas e atraso vai diminuir também o salário do empregado. Adiantamento salarial, se esse empregado já recebeu parte do dinheiro, a gente vai descontar lá na folha de pagamento. Só informando para você aqui que não sabe, existe a folha de pagamento e a folha de adiantamento, tá? Como existe também o recibo de férias, tá? E tudo isso se consolida sempre na folha de pagamento, tá? O adiantamento, a folha de férias, a rescisão, tudo isso é refletido lá na folha de pagamento. No Departamento Pessoal Pro, eu explico para você mais sobre esse assunto. Benefícios que saem do bolso do empregado. Então, o percentual, aquilo que sai do bolso do empregado, vai diminuir ali a remuneração dele, tá? E não para por aí. Como eu disse para você, a gente tem ali aquilo que sai do bolso do empregado, mas pela empresa ter empregados, ela vai ter que pagar encargos, impostos para o governo. Então, quando a gente entra no DP, a gente acha que só o salário do empregado calcular e basta. Não. Mas a gente precisa saber o que o governo ele quer receber também encargos da empresa por ela ter empregados. Então, aquilo que vai sair do bolso da empresa não vai ser descontado do empregado. A gente tem que saber fazer o cálculo do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, cálculo do INSS patronal. Não são todas as empresas que têm, tá? Lá no curso, principalmente na aula de regimes de classificação tributária, eu ensino isso para vocês. Quais são as empresas que vai ter INSS patronal, quais são as que não vai ter. Sistema S, que é ali conhecido como terceiros. Então, existem organizações como SESI, Senai, Sebrae, que elas vão receber ali um percentual da sua folha de pagamento. Se você é uma empresa, tá? Ela vai receber um percentual. São todas as empresas que pagam ali nesse percentual? Não são todas. Lá no Departamento Pessoal Pro eu ensino para você quais são as empresas que são obrigadas e as que não são obrigadas e como que a gente faz a apuração desses encargos, que não é só saber que é obrigado, eu tenho que saber como apurar esses encargos. Outro que a gente vai ter ali também, que é o RAT, que é o Risco Ambiental de Trabalho, que ali são alíquotas de 1, 2 a 3% e é influenciado por um outro termo, que é o FAP, que é um outro fator ali que ele vai influenciar no cálculo do RAT. Lá eu tenho uma aula completaça que eu explico por que do RAT, né? Por que o governo ele pôs o bendito do RAT, quando esse RAT ele aumenta, quando ele diminui, lá a gente se aprofunda mais sobre isso. Então tudo isso daqui, esse iceberg inteiro aqui, é os encargos que a empresa vai ter. Então além dela pagar o salário do empregado, ela vai ter que pagar todos esses encargos aqui. Mas tudo vai depender da classificação tributária. Eu ensino isso, explico isso certinho lá no Departamento Pessoal Pro, fora todos os cálculos da folha de pagamento que a gente tem lá, crédito do trabalhador e vários, salário mensalista, horista, comissionista, 12/36, e aí vai descontos, atrasos, tudo isso eu ensino para você lá no Departamento Pessoal Pro do DP Sem Mistérios. E erros muito comuns que a gente vê no Departamento Pessoal quando a gente fala de folha de pagamento. Você vai fazer ali a apuração da folha de pagamento, primeiro erro, você não sabe fazer o cálculo da folha de pagamento, você não sabe conferir. Ah, Aline, eu vou apertar o botão. Tá, mas você sabe se o seu sistema está calculando corretamente? Você sabe conferir se o seu sistema está errando? Porque o sistema erra, tá, gente? O sistema erra. Quem vai parametrizar ele, quem vai coordenar ele somos nós. Então, se eu não sei como é o cálculo, como eu vou corrigir, saber se o meu sistema está calculando certo, se está calculando errado? Correto é você saber, entender o cálculo para o quê?
para parametrizar corretamente, ver se o sistema está calculando corretamente, conferir se o sistema está calculando corretamente, não entender da aplicação desses percentuais de hora extra, o que eu observo na convenção coletiva de trabalho, tá? É um erro muito comum você não observar a convenção coletiva de trabalho, o que ela traz ali de percentuais, de gratificações, sabe? Quando incide, não incide. Outro ponto muito importante é não fazer o acompanhamento desses bancos de horas, porque lá na jornada de trabalho do empregado, né? Se o empregado ali teve ali um banco de horas e nunca compensou, eu tenho que fazer o pagamento desse banco de horas para esse empregado. E eu vou ter que pagar como? Eu vou ter que pagar como horas extras. E como eu sempre falo, gente, não se assuste. Eu tô falando de percentuais, tô falando aqui de cálculo, soma, subtração. Mas, gente, não são cálculos difíceis, tá? Não são cálculos difíceis. Não são cálculos de engenheiro. Não, não são. São cálculos fáceis que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, multiplicação, divisão. São cálculos simples, mas o que? Você precisa saber esses cálculos, como conferir esses cálculos, como fazer os cálculos, como fazer os lançamentos desses cálculos, tá? Isso eu ensino para você na prática. Há muitos anos atrás eu comprei um curso de cálculos trabalhistas e como eu me arrependo de ter comprado aquele curso. Porque foi um curso muito, muito simples. É um curso que pra mim eu paguei caro na época. E era um curso de cálculos trabalhistas que tinha mais ou menos 3 cálculos, assim. Ele tinha várias aulas, mas ao longo do curso foi somente 3 cálculos. Eu fiquei meio decepcionada na época, mas na época eu nem fui atrás de pedir devolução, até porque eu já tinha passado muito do prazo, do tempo. E aí eu acabei deixando pra lá. Mas lá no departamento pessoal pro você não vai ter essa sensação, não. Porque temos muitos cálculos lá. Temos muitos cálculos. Tanto que os cálculos lá, atualmente, no momento, não tem nenhum cálculo no módulo bônus. Pode ser que amanhã eu coloque algum outro cálculo no módulo bônus. Mas não. Você adquiriu o curso agora, todos os cálculos já estão liberados para você estar ali aprendendo a como calcular, como apurar a folha de pagamento. Amanhã posso colocar algum outro cálculo no módulo bônus? Pode ser que eu coloque, mas atualmente, agora janeiro de 2026, nenhum está no módulo bônus. Bom, como eu já apresentei para vocês, te convido a conhecer o Departamento Pessoal Pro, conhecer tudo isso na prática, com mais de 140 aulas, com mais de 35 horas de aulas, tá? Materiais que você pode fazer download ali, também tem suporte a dúvidas, então ficou com dúvida de alguma aula, quer compartilhar alguma dúvida da sua rotina, você pode compartilhar comigo. Temos ali garantia de 7 dias, tá? Acesse o link aqui abaixo na descrição e venha fazer parte do Departamento Pessoal Pro, o curso ali do DP Sem Mistérios. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa seu like, comenta o que você está achando. Eu fico por aqui, te espero na próxima e penúltima aula, tá? Até a próxima e tchau, tchau.